tabela de vencimento e Código da Receita Federal. O vencimento dos impostos gerados a partir do lançamento do recibo de pagamento não é igual ao vencimento da despesa do serviço a ser paga, e também varia de acordo com o imposto e o órgão competente. Por isso, cadastramos tabelas de vencimento. No Pirâmide, as tabelas de vencimento vão ser utilizadas na geração de guia dos impostos. Então, a partir da tabela de vencimento que foi configurada, de acordo com a necessidade da empresa, serão geradas as guias para o pagamento dos impostos com o devido vencimento para cada imposto. Outra informação importante que nós vamos verificar a seguir será o Código da Receita Federal. Ela já é uma configuração que já existe no sistema, mas a gente precisa identificar alguns detalhes sobre esse cadastro. Então, vamos ao sistema. A tabela de vencimento é cadastrada no administrador, gerais, impostos, tabela de vencimento. Eu já posso iniciar o meu cadastro, seria o meu primeiro cadastro, então eu vou informar o nome que eu quero identificar essa tabela, a descrição dela. Eu vou dizer a partir de quando essa tabela está vigente. E aqui eu vou informar. A data limite, ela se trata de até que data o recibo de pagamento foi lançado para o vencimento do imposto, ou até que data houve a geração do fato gerador daquele imposto. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui até o dia 20 de janeiro de 2022, o vencimento no dia 10 de fevereiro de 2022. E assim por diante. Eu tenho que informar para todos os períodos a minha data de vencimento. Informei aqui alguns dados da minha tabela. Nesse caso, eu coloquei como data limite dia 20/4. Então, o fato gerador que deu origem a esse imposto tem que estar no máximo no dia 20/4. Se, por exemplo, eu tentar lançar um recibo de pagamento numa data posterior, o sistema vai informar que essa tabela de vencimento não está válida. Então, preenchidos os dados da minha tabela, eu já posso gravar e essa tabela aqui vai ser gravada. Posteriormente, a gente pode selecionar a mesma tabela e fazer a complementação desses dados. Então, vamos fazer isso. Vou sair da tela para a gente verificar novamente. Então, eu venho aqui, cancelei, vamos localizar novamente a tabela que foi cadastrada. Como eu já tenho o código dessa tabela, estou colocando aqui para que o sistema me traga. Pronto, foi essa primeira aqui que eu acabei de cadastrar. O sistema me traz ela para cá e agora eu posso incluir novamente o restante do período que eu quiser para esse imposto. E aí por diante. Normalmente o contador, no início do período, ele faz a atualização da tabela de vencimento do ano inteiro. Mas isso não é uma regra, como já foi informado. Caso eu precise lançar um recibo de pagamento ou uma nota de entrada que vá gerar um recibo de pagamento e essa tabela esteja desatualizada, o sistema vai dar uma crítica e vai ser possível que a gente venha aqui e faça esse preenchimento dos dados que estiverem faltando. Então, eu vou gravar. Nesse caso, eu preciso incluir uma tabela de vencimento para todos os impostos. Então, para cada imposto, caso eles tenham datas de vencimento diferentes, eu vou precisar criar uma nova tabela. No caso, por exemplo, se eu tiver um PIS e o COFINS e eles tiverem o mesmo período de data limite e a mesma data de vencimento, eu poderia cadastrar uma única tabela de vencimento que atendesse os dois impostos. Mas eu poderia também cadastrar de forma separada. A tabela de vencimento ela vai ser posteriormente associada no cadastro de NDO. Seguindo, agora nós vamos visualizar os códigos da Receita Federal. Em gerais, impostos, Código da Receita Federal.
O código da receita ele já vem configurado no sistema. A gente percebe que ao clicar em OK, o sistema já carrega os dados do código da receita que estão vigentes. Caso haja alguma necessidade, o contador poderá incluir um novo código. Caso surja um novo código, ele tem essa necessidade, ele poderá incluir esse novo código, informando os dados corretos. O campo de guia única, ele é utilizado, por exemplo, para impostos como PIS, COFINS e CSLL retido, onde eu posso emitir uma única guia para esses 3 impostos. Então, eu diria que os 3 impostos teriam uma guia única e ia dizer qual é o imposto para a geração dessa guia. As informações de periodicidade, índice de débito, DCTF, alíquota DCTF e imposto DCTF são utilizadas especificamente para DCTF, então não vão ser tratadas nesse treinamento. O que a gente precisa se atentar é que o código da Receita Federal, ele deverá estar associado no cadastro de NDO e essa informação será encarregada na inclusão do recibo de pagamento. Lembrando que esses códigos já estão configurados no sistema, essa tabela aqui é apenas para visualização do usuário. Por exemplo, caso eu esteja incluindo um recibo de pagamento de uma pessoa física e estou utilizando um código que está associado à pessoa jurídica, o sistema vai apagar aquele código da receita, já que ele vai identificar que o tipo de pessoa não está correto. Esses tipos de pessoa também já são carregados pelo sistema, mas havendo alguma necessidade, o contador também pode ajustar física, física e jurídica ou jurídica.